A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um privilégio estar aqui com você mais uma vez para que nós possamos estudar a Palavra de Deus. Nesse que é o nosso segundo encontro agora em 2024. Você perdeu o programa da semana passada? Vai lá no nosso canal, entra lá na playlist Evangelho em Foco e procura lá, para que você possa acompanhar todas as mensagens que nós temos tido aqui ao longo desse tempo todo, né? Esse aqui é o programa de número 92. Olha, já vamos chegar a 100 programas Evangelho em Foco. Eu acredito muito que Deus tem abençoado as pessoas, abençoado vidas através desse programa, aliás, através de toda a programação da TV Viva Promessa. Eu acredito tanto nisso que eu quero fazer aqui um desafio a você, para que você compartilhe esse vídeo, para que você envie nas redes sociais, para que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da sua igreja. Vamos lá, é uma boa notícia, é o Evangelho, é a Palavra de Deus, não tem como dar errado, meu irmão. Compartilha, porque é uma bênção da parte de Deus. Muito bem, nós estamos então expondo ao longo dos últimos meses, nos últimos vídeos, a carta de Paulo aos Romanos. Deixa eu contar uma curiosidade para você. Quando eu era adolescente, eu não gostava de ler o Novo Testamento. Eu tinha dificuldade de entender o texto. E por que eu tinha dificuldade de entender o texto? Eu não gostava de ler. Então eu gostava de ler o Antigo Testamento, as histórias, Davi e Golias, as histórias dos reis, as histórias lá do Antigo Testamento. Eu gostava daquela leitura. Quando eu vinha para o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, eu corria delas. Romanos era a carta que eu menos gostava, porque eu não entendia absolutamente nada do que Paulo queria dizer, o que ele estava escrevendo. Eu não gostava de Paulo, e então eu não lia essa carta. Eu fugia dela, até que, lógico, eu cresci, aprendi um pouco da palavra de Deus e eu entendi o que Paulo quis dizer. Talvez essa seja a sua dificuldade também. Talvez você fuja de alguns textos bíblicos porque você não entende o texto. Mas eu quero aqui ajudar você a entender o texto, e esse é o propósito desse programa, esse é o propósito dessa série, que você entenda o texto para que você tenha prazer e alegria na palavra de Deus, para que você seja edificada, porque como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos exortar, para que nós possamos viver uma vida de justiça plena diante de Deus. Então, se você tem dificuldades de entender a carta de Paulo aos Romanos, nós temos aqui uma série de vídeos só sobre Romanos. E nós estamos chegando hoje no capítulo 7, a partir do verso 7, e nós vamos até o verso 14. Olha, presta atenção, nós estamos passando texto por texto. Então, não há desculpa para você não estudar a sua Bíblia e para que você não acompanhe o nosso programa, tá bom? Então, nós estamos em Romanos capítulo 7 hoje e nós vamos do verso 7 até o verso 14. Só para você se contextualizar. Na semana passada, nós falamos a respeito de um casamento desastroso. Capítulo 7, do verso 6 ao verso 7, do verso 1 ao verso 6, Paulo fala a respeito ali, ele faz uma analogia de um casamento. Ele diz de uma mulher que casou com um homem, e esse homem é a lei, perfeccionista, santo, correto, honesto, em tudo, perfeito em tudo. O problema é que ele não ajuda essa mulher. O problema é que essa mulher, ela é desastrada, ela é limitada, ela erra, ela peca. E quando ela faz isso, ao invés daquele marido lei ajudar, perdoar, ele exigia a condenação dela. O que é que Deus faz? Deus intervém nessa história. Deus então envia um outro marido, um outro homem, só que ela está casada. E o que é que Deus faz então? Deus mata essa mulher. Nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele uma nova vida.
Então, uma vez que ela está morta, ela se livrou do primeiro casamento com a lei, ou seja, nós não nos relacionamos mais com Deus a partir da lei de Deus, embora ela ainda exista. Deus não matou a lei, Deus não acabou com a lei permanece. Mas agora nós nos relacionamos com Deus através de uma nova aliança, através de um novo pacto, através de uma nova pessoa. E essa pessoa, ela é mais perfeita, ela é mais santa, ela é mais justa do que a primeira pessoa. A diferença é que ela nos ajuda em nossas fraquezas. Ela perdoa os nossos pecados. Ela nos exige de nós santificação, mas nos ajuda em santificação. Foi isso que Paulo diz. Bom, com isso, Paulo sabe que alguém pode pensar que a lei é má. Alguém pode chegar à seguinte conclusão. Então, esse primeiro marido era um homem terrível. Ele era difícil, uma pessoa intolerante, que não perdoa. Era mau. Era um casamento terrível. O casamento era realmente terrível, mas não por causa do marido lei. Nós vamos ver hoje que o problema sou eu. O problema é você. O problema não é a lei de Deus. Paulo deixa isso muito claro no texto que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos ler comigo, por favor. Eu estou lendo na versão da NVT, nova versão transformadora, que diz assim, Romanos capítulo 7, a partir do verso 7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Paulo pergunta. E ele responde, claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado sem que a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado. Entendeu? Eu acho que só pela leitura aqui já valeu o entendimento. Então, mas vamos à explicação. Então, aqueles que ficaram com uma impressão negativa da lei, Paulo está corrigindo isso daqui. Porque a lei não é má. Ele começa o verso 7 perguntando, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Em outra versão diz, é a lei pecado? Paulo responde com grande não. De maneira nenhuma, na versão tradicional. Esse de maneira nenhuma significa, Deus me livre que vocês entendam isso. Não foi isso que eu disse. Eu jamais disse que a lei é pecaminosa, eu jamais disse que a lei é pecado. Não é isso, a lei não é pecado. É isso que ele diz, olha, claro que não. Na verdade, a lei é boa, porque a lei, ela revela, e aqui Paulo volta àquele assunto do capítulo 5, que ele disse que a lei foi dada para deixar em relevo a ofensa. Paulo está trazendo aqui o verdadeiro sentido da lei. A lei tem o propósito, o objetivo de revelar o pecado. Paulo está dizendo, eu não saberia ou eu não sabia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, meu irmão, a lei é boa, a lei é santa, a lei é a lei de Deus. A lei não é pecaminosa,
A lei não foi destruída, a lei não foi abolida na cruz, isso é conversa de papagaio. A lei existe e todo homem que não se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, serão julgados pela lei. A lei exigirá a condenação destes. Aliás, ela já existe. Ela só não pode existir a condenação daqueles que estão em Cristo. Porque para esses, Cristo já foi julgado e condenado. A lei é boa. A lei não é pecado. A lei não é um problema. A lei não é uma dificuldade. A lei em si é uma bênção. A lei revela o pecado. A lei são como placas de trânsito numa rodovia. Ela sinaliza. Ela diz para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. É claro, se você ignorar as placas de trânsito, você sofrerá um acidente. Consequência da sua desobediência. Isso é um fato. Mas isso não torna a placa de trânsito em si pecado, um erro. Não, de jeito nenhum. A lei não é um erro. A lei é um acerto. A lei é uma bênção da parte de Deus. Então é isso que Paulo diz. Ele diz que a lei, ela revela o pecado. Ela mostra o que é certo e o que é errado. A lei deixa claro o que é a vontade de Deus. Então aqui agora entra outro personagem. Então a gente já viu que Paulo deixa claro aqui que o problema não é a lei. O problema não é a lei. Então agora ele vai apresentar dois problemas. Primeiro problema aqui é o pecado. O que é pecado? Nós já vimos aqui, e se você quiser saber melhor sobre isso, você vai ter que ver os vídeos anteriores. Pecado é a corrupção do gênero humano. Corrupção daquilo que foi criado perfeito. Aquilo que foi criado perfeito, o homem que foi criado perfeito foi corrompido. Essa corrupção, a Bíblia chama de pecado. Então todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos pecadores por nascimento. Nós herdamos o pecado dos nossos pais. Nós herdamos essa condição de ser corrupto. Nós herdamos a condição de sermos imorais. Nós herdamos a condição natural de sermos corrompidos. Nós herdamos esse negócio, nós nascemos com isso. É uma questão de tempo para que isso que é corrompido se manifeste apenas. É só uma questão de tempo, mas já está lá. Um exemplo disso é: você não precisa ensinar os seus filhos a mentir. Eles aprendem sozinhos. Por quê? Porque faz parte da corrupção do gênero humano. Faz parte. Então, nós herdamos isso. É essa condição de pecado. Então, Paulo vai dizer que o problema não é que a lei é má. O problema, em primeiro lugar, é o pecado. Ele vai dizer no verso 8: mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Em uma versão tradicional, fala da concupiscência. Então, o que acontece? O pecado, a minha natureza humana, a sua natureza humana caída, distorcida, depravada, usa o mandamento de Deus, usa a lei que é boa, usa a lei que é perfeita para despertar maus desejos no nosso coração. A lei diz: não adulterarás, não pode. O pecado, a nossa natureza humana ouve essa ordem e se sente tentada em desobedecer a ordem. Veja que coisa terrível. Veja que coisa terrível. Veja como que o pecado lá no Éden distorceu a natureza humana. Antes nós tínhamos prazer na lei de Deus. O ser humano, antes do pecado, tinha prazer em obedecer a Deus. Agora, o ser humano, por causa da sua condição de pecado, ele é tentado, ele tem o desejo de desobedecer a lei de Deus. Então essa condição, esse desejo de desobedecer a lei de Deus é fruto de uma natureza
pecaminosa. Quando alguém diz assim, mas eu não preciso mais da lei. Isso é fruto do pecado operando na natureza, produzindo um mau desejo no coração. Quando alguém diz assim, agora eu sou livre, eu posso pecar livremente. Isso é o pecado trabalhando na natureza humana, distorcendo a natureza humana, gerando um mau desejo, uma concupiscência para fazer aquilo que é mal, para fazer aquilo que Deus desaprova, para desobedecer a Deus. Percebe então que o primeiro elemento que Paulo traz aqui não é a lei que é o problema primeiro é o pecado em nós, que desperta em nós um desejo para desobedecer a lei de Deus. Paulo vai continuar dizendo, verso 9, ele diz assim, olha, houve um tempo em que eu vivia sem lei. O que ele quer dizer com essa frase? Paulo quer dizer com essa frase que a lei sempre revela a nossa condição natural. Mesmo nesse tempo em que ele vivia sem lei, Paulo está dizendo, o problema é que mesmo sem a lei, mesmo sem conhecer a lei de Deus, isso não fazia com que eu me tornasse alguém que estava abonado. Isso não me fazia inocente. Não conhecer a lei de Deus não torna alguém inocente diante de Deus. Por que não? Porque existe uma posição da natureza humana. Mesmo sem a lei de Deus, ele estava em um estado de condenação por causa da sua condição de pecador. Então não existe salvação na ignorância. O fato de alguém não conhecer a lei de Deus de forma explícita, detalhada, não faz dessa pessoa automaticamente alguém que está completamente ileso ou abonado dos seus pecados. Por quê? Porque as suas ações é fruto da sua natureza pecaminosa. Quando alguém desobedece à lei de Deus sem conhecer a lei de Deus, não significa que essa pessoa está justificada pela ignorância. Não, de jeito nenhum. Porque ela está em uma posição de natureza humana em pecado. É isso que ele está querendo dizer. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando eu tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Ou seja, a condição ficou pior. O conhecimento da lei não resolveu o problema do meu pecado. Isso que ele está dizendo. Veja que condição difícil que a humanidade ficou por causa do pecado que os nossos pais cometeram no Éden. Não há salvação na ignorância. E quando eu conheci a lei, Paulo diz, quando eu tive conhecimento com a lei, não é? E conhecimento aqui não significa simplesmente quando eu tive informação da lei, não. A palavra conhecimento aqui, quando eu conheci a lei, ela tem um sentido muito mais forte, é uma ideia de uma relação íntima. Quando eu aprendi sobre a lei, quando eu estudei a lei, quando eu entendi a lei, ao invés de eu ser liberto da minha condição de pecado, eu morri. O pecado se apoderou do meu conhecimento da lei e me matou. Ele me instigou ainda mais a desobedecer mais ainda a lei de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí ele continua dizendo, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó, assim descobri que o mandamento da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso a morte. É a lei má por isso? Não. Paulo está dizendo, não, a lei não é má. Quando eu descobri a lei, quando eu conheci a lei simplesmente, ela me revelou não apenas a minha
desobediência, mas me mostrou também que ela me condena, ela me revelou a justiça. Por isso que ele está dizendo que o mandamento, quando eu descobri o mandamento da lei de Deus, que eles deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso a morte. Porque eu não conseguia obedecer, eu não conseguia ser fiel, eu não conseguia ser obediente, e em contrapartida, a lei, ao invés, eu esperava que ela me justificasse, ela me condenou. Por quê? Porque a lei é má? Não, por causa da minha natureza pecaminosa, por causa do meu pecado, é isso que Paulo está dizendo. Verso 11, o pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Paulo coloca aqui o pecado como uma personalidade, como se fosse uma espécie de consciência humana, né? Ele diz, olha, o pecado, ele coloca como uma espécie de entidade, o pecado se aproveitou desses mandamentos, mas ele está falando da sua natureza. A minha natureza humana, caída, fracassada, imperfeita, corrompida, é isso que ele está dizendo, se aproveitou dos mandamentos, me enganou, é aquilo que o profeta Jeremias vai falar, né? Ele vai dizer que o coração do homem é enganoso, é a capacidade da natureza humana mentir para você mesmo. É a sua capacidade, a sua natureza mentir para você mesmo. É aquela experiência de vida que você fala assim, eu prometo, juro que vai ser só dessa vez. Mas você faz esse juramento sabendo que não é verdade. Você faz esse juramento sabendo que é mentira, você está enganando você mesmo, é a capacidade de você mentir para você mesmo. É isso que Paulo quer dizer quando o pecado me enganou e me matou. Eu sabia o que estava fazendo, eu tinha consciência disso. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui conosco, né? A nossa natureza humana, o pecado se aproveitou desse mandamento, me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra, olha a conclusão que o Paulo chega, isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. A lei em si é justa. A lei em si é boa. E o mandamento é bom. O problema não está na lei. A lei é a lei de Deus. Carrega a perfeição do Deus perfeito. Carrega a santidade do Deus santo. Carrega a bondade do Deus bom. A lei é a lei de Deus. Ela é maravilhosa. O problema não está na lei. O problema está na natureza humana, distorcida pelo pecado. E aí então Paulo vai, no verso 13 ele vai dizer, mas então a lei que é boa foi responsável pela minha morte? Então algo bom é responsável pela minha morte espiritual? Resposta de Paulo, claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível. Olha a conclusão de Paulo. Paulo diz como que a lei é terrível. Não, vemos com isso como que o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Como que a natureza humana, distorcida pelo pecado, caída no pecado, ele está dizendo, como que isso é terrível. Porque a natureza humana, distorcida no pecado, usa os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. É isso que ele está dizendo. E ele conclui no verso 14, o problema não está na lei. A lei é espiritual e a lei é boa. Essa conclusão de Paulo aqui é maravilhosa. O problema não está na lei. Qual é a natureza da lei? Preste atenção. Preste atenção aqui, nós já estamos terminando. Qual é a natureza da lei? Paulo diz, a natureza da lei ela é espiritual e a lei é boa. Ponto. Você precisa entender esse negócio. Agora, pega isso que é espiritual e isso que é bom, isso que é perfeito, casa isso com alguém que é carnal e mau. Tem como dar certo? Não tem.
vai dar ruim em algum momento. Então preste atenção. O problema não é a lei, não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está onde? Paulo diz, o problema está em mim, pois eu sou carnal, humano e escravo do pecado. É lógico que Paulo está falando aqui numa condição humana. Ele não era mais escravo do pecado, ele era um homem regenerado. Ele está falando aqui a partir do ponto de vista humano, natural. O problema não está na lei de Deus, que é perfeita, santa, justa e boa. O problema está em mim, porque enquanto a natureza da lei é espiritual e boa, a minha natureza é carnal, é humana, é caída, é imperfeita, é má. A minha natureza não é espiritual. É por isso, meus irmãos, que Jesus vai dizer para Nicodemos, um homem extremamente religioso, um homem que se relacionava com Deus a partir da lei de Deus, e Jesus vai dizer assim, Nicodemos, parabéns para você. Você é mestre em Israel. Você é um fariseu, você jejua, você ora, isso está tudo certo, está tudo bem. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Porque, Nicodemos, você é nascido da carne. E aquilo que é nascido da carne é carne. Mas aqueles que nascem de novo, nascem do Espírito. Nascem do alto. Jesus, no capítulo 4 de João, vai dizer, nessa mesma sequência, vai dizer para a mulher samaritana, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito ali não tem nada a ver de uma adoração mística, sobrenatural. Adorar em espírito é adorar em uma condição de uma nova vida com Cristo. A lei é espiritual, a lei é boa. O problema é que nós somos carnal, escravos do pecado. O homem sem Cristo é carnal, escravo do pecado. Ele passa a ser um homem espiritual quando ele nasce de novo. E aí ele nasce um novo homem espiritual, não mais escravo do pecado, mas servo de Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, irmã, o problema não está na lei, o problema está em você. O problema está em mim, o problema está em nós. Nós somos o problema. É a nossa natureza. Mas a Bíblia diz, tem uma boa notícia para você. A Bíblia diz que um dia essa natureza será plenamente glorificada. A Bíblia diz que um dia, o dia que nós aceitamos a Jesus, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, a nova natureza de Cristo é unida à nossa. Então recebemos uma nova natureza. Somos transformados em uma nova vida. A natureza do pecado perde o poder sobre nós. O pecado não nos escraviza mais. Somos, enfim, libertos em Cristo Jesus para vivermos em novidade de vida, para termos prazer na lei de Deus, para que o pecado não se aproveite mais do mandamento e nos mate, mas para que o mandamento de Deus seja vida em nós. O mandamento só pode ser vida em nós a partir de uma nova vida em Cristo. Então, o meu desafio para você é que você viva essa nova vida para a glória de Deus. Que o Espírito Santo produza no seu coração essa nova vida para a glória dele em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus de amor, só podemos ter prazer na sua lei. Só podemos, ó Deus, obedecê-la. Só podemos, meu Deus, sermos livres da condenação dela em um relacionamento com o teu Santo Filho Jesus. Nós confessamos aqui, Senhor, verdadeiramente que o pecado que habita em nós, ele nos instiga, ele nos tenta, fazendo, meu Deus, com que nós ferimos a sua lei. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude em nossas limitações e fraquezas, perdoe os nossos pecados e abençoa as nossas vidas, para que possamos andar em novidade de vida, para a glória do teu nome, em alegria com a sua santa lei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, quero agradecer a Deus pela sua vida.
pela sua presença, por você estar aqui. E quero desafiar você a compartilhar essa mensagem, a colocar aqui nos comentários o seu nome, o lugar onde você está. Mande aí o seu abraço, a sua saudação, a igreja que você participa. E quero também desafiar você a ser um parceiro desse programa. Seja um parceiro, seja um amigo da missão. Contribua para que mais pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho poderoso de Jesus e sejam livres pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Quero desejar a todos vocês uma excelente noite, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, e quero aqui reafirmar o nosso encontro na semana que vem. Que Deus possa abençoar o nosso coração. Semana que vem nós vamos falar a respeito de um dilema que havia no coração de Paulo e que há no coração do ser humano, uma luta que há dentro do ser humano. Eu tenho certeza que essa luta você também enfrenta, então vem ouvir a palavra de Deus semana que vem, terça-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, o seu coração, um forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.